Bora, fio, se liga as informações do Rodrigo Bessoni agora, do Corinthians, falando tudo sobre a SAF do Timão, que foi apresentada hoje de manhã, a SAFiel, e também comentou sobre a SAF dos associados, que o Romeu Thomas Jr. falou ontem. Mano, inacreditável. O Bessoni agora explicou tudo pra gente e trouxe informações exclusivas, tá muito bom esse corte. Já deixa seu likezão, se inscreve no canal. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Estamos de volta com o G4 e agora para falar do Corinthians. Tem uma reforma no estatuto prevendo SAF e teve a apresentação do projeto SAFiel no Museu do Futebol. Você estava lá, Vessa? Passei lá antes de chegar aqui no nosso estúdio. Vamos lá, primeiro começou ontem com o anúncio do presidente do Conselho Deliberativo de mudanças que serão propostas para o novo estatuto. Rolou a coletiva, eles mandaram um documento para a imprensa, tudo mais, e também para os conselheiros. São vários itens lá que podem ser modificados no estatuto. Gostei de alguns, outros não. Então, o fato de colocar, por exemplo, à disposição a possibilidade do fiel torcedor ter direito ao voto, que isso nunca tinha feito, nunca tinha acontecido, eu acho bacana. É uma iniciativa bacana, louvável, porque as outras administrações só enrolaram o torcedor e isso vai acabar acontecendo. É óbvio que dentro dessa possibilidade, eu também tenho minhas divergências. É o plano sócio do futebol que você tem que esperar 4 anos, por exemplo, pagando 4 anos para depois ter direito a voto, que seria só para 2030, na eleição de 2030, e não poderia votar, por exemplo, em 2026. Então tem ali essas situações. Para passar esse projeto, assim como o projeto de SAF, teria que ter 2/3 dos votos. Todas as eleições no Corinthians são maioria simples, 50% mais 1. Agora essas duas não, tem que ser 2/3, ou seja, 66%. Por quê? Por que mudar agora? Por que dar essa dificultada para poder passar o projeto? Então eu tenho minhas restrições também em relação a alguns desses itens, mas de qualquer maneira vai ser colocado, esse é um anteprojeto, ou seja, não é nem um projeto, textos, vírgulas, frases vão ser ainda modificadas e melhoradas antes de passar pelo crivo, por exemplo, do Conselho Deliberativo. Caso passe esses itens todos, aí ainda tem a Assembleia dos Sócios. Isso foi ontem. Entre essas coisas apresentadas ontem, uma das cláusulas, que eu repito, um dos artigos pode ser ainda modificado, porque está pegando mal, é que numa possível SAF, 49% é o que poderia ser vendido para o investidor, para que o clube ficasse com 51% majoritário e com o controle das ações do clube. E aí hoje, na apresentação da SAFiel, que é um projeto que seria com a participação dos torcedores, na qual os torcedores investiriam e seria um investimento como se fosse um investimento qualquer um na bolsa e tudo mais, com cotas ali que você também abriria para empresas, para empresários e tudo mais. E a apresentação rolou hoje, uma boa apresentação. Eles deixaram claro que dificilmente um investidor ou um grupo de investidores farão parte diante de um cenário de 49% para aquelas pessoas que colocaram o clube nessa situação poderem ainda ter os 51% e mandar. Então não faz muito sentido, né? Você vai aportar, você vai ajudar, você vai criar uma SAF para aqueles caras que te destruíram financeiramente ainda permanecerem com 51%. Então talvez isso ainda vai ser um motivo de ajuste nesse anteprojeto, na hora de virar o projeto, de falar, gente, vocês estão querendo abrir a possibilidade de uma SAF, mas a SAF com 49% não é a SAFiel. Qualquer outra não vai acontecer. Então essa é uma situação que foi colocada hoje também como já um obstáculo nesse sentido. O que o de ontem já deu bastante ruído interno, porque ele dá uma proibida, por exemplo, de parentes de conselheiros fazerem parte ou serem funcionários do clube e tudo mais, aí já pegou mal, então já está tendo uma rusga ali dentro. Ou seja, é uma politicagem muito grande, é muito difícil diante desse cenário. A gente sente que pessoas que não querem fazer nada de diferente, pessoas que... E aí você pergunta para as pessoas, tá bom, você não quer SAF, você não quer fazer... qual é a sua solução? Ah, bem, eu não tenho ainda uma solução. Então, ou seja, as pessoas não têm solução e quando aparece um projeto desse, que aparentemente todo mundo está nítido para o torcedor, que é um projeto sério,
de pessoas que não são nem sócias do clube, que só querem ajudar o clube, que apresentaram um projeto, uma tentativa de sair dessa situação com um aporte bacana, que tiraria o clube de um aporte que já ajudaria muito inicialmente a parte financeira e que tem estruturação para 5 anos, um negócio... Aí simplesmente a pessoa, eu não quero aquele, mas eu também não tenho nada de projeto novo. Então realmente é bem complicada a situação. Politicamente aí vamos ter muitos problemas daqui para frente, mas vamos ver. Eu repito o que eu disse ontem, está acontecendo uma reforma tributária no nosso país, passou já pelos deputados, se não me engano está com os senadores, e daqui a pouco o presidente Lula vai sancionar para começar em 2027. Virar SAF, se você não virar, você vai rasgar de 70 a 80 milhões no caso do Corinthians. Porque o imposto para quem virar empresa vai ser de 5 a 5,5%. Para quem não virar, clube associativo vai pagar 11%. 7% para quem fatura 1 bilhão ou quase 1 bilhão é jogar 70 milhões, 80 na lata do lixo. Ou seja, ou você vira ou você vira. Porque você não vai poder arcar para continuar como clube social, já que o imposto a partir de 27 vai mudar para quem não virar. Então não é nem questão da situação financeira. O Palmeiras vai ter que se enquadrar, porque se não se enquadrar vai pagar 11%. O Flamengo vai ter que se enquadrar, vai ter que pagar 11% para poder, ou seja, virar 5% do imposto a partir de 2027. A reforma tributária está tramitando lá em Brasília, está caminhando. Então, eu acho que é uma questão do Corinthians se enquadrar com a modernidade. O mundo mudou, a sociedade mudou. Você vai para o jogo com o facial. Você não precisa levar nem a carteira para o jogo. Nem a carteira, nem dinheiro, nem cartão, nem nada. Você põe o seu olho e entra no estádio. Quando isso foi pensado lá atrás? Quando a gente imaginava que isso ia acontecer? Jamais. É assim que é hoje nos estados. Então, a sociedade foi mudando, as coisas foram mudando e não sustenta mais esse sistema político de clube social. E agora, com essa mudança tributária, menos ainda. Tá defendendo a SAF agora. Tô, já há muito tempo. Eu só vejo 2 soluções para o Corinthians. Ou SAF ou recuperação judicial. Não tem uma terceira via. Quando você chega a 2,7 bilhões, eu não consigo mais enxergar uma outra maneira do Corinthians sair dessa situação, se não for vendido, seja por uma sociedade do torcedor, seja por um comprador, ou simplesmente com uma recuperação judicial. Eu simplesmente não vejo uma terceira solução. E aí, Massa? Que o Vessa tá desesperado, né? E no desespero a gente faz qualquer negócio, né? Ele não consegue ver uma saída, né, para o Corinthians. Agora, existe saída sem SAF, mas ninguém quer correr esse risco, né? Mas o meu ponto é sempre assim, 1 bilhão, dá. Claro que dá. 1 bilhão e quanto de arrecadação? 1 bilhão ano passado e esse ano a previsão é de 800. Caiu, então? Porque vendeu o jogador ano passado e tal, e esse ano não vendeu. Certo. Preferiu permanecer com todo mundo. Teria batido 1 bilhão se vendesse o Yuri por 200. É possível fazer sem SAF, tá? E fragilizado desse jeito. O Corinthians, não sei se vai acatar ou vai aceitar qualquer proposta de SAF. Para mim é muito difícil entender isso. Um time como o Corinthians, com a torcida que tem, com tudo que tem, com o patrimônio que tem, realmente de uma incapacidade brutal, né? Porque se você põe o pé no freio nas dívidas, se você renegocia, começa a pagar, para de gastar dinheiro, aí tem que... Esse é o drama, né, cara? Porque da onde vem o dinheiro, né? A maioria vem do futebol, né? Você tem que gastar menos no futebol e você vai correr risco, né? Você vai correr risco de ser rebaixado e aí o torcedor não aceita hoje isso. Em dia os torneios dão muito dinheiro. Então, se você não ganha, também aí, tem menos receita ainda, né? Então, mas aí você tem lá um patrimônio enorme, né? Que fica num lugar bem perto do aeroporto. Já falei sobre isso milhões de vezes, mas ninguém dá ouvidos. É incrível. É inacreditável como as pessoas não dão ouvidos a isso, né? E o Corinthians poderia fazer algum tipo de negócio bom para ele, né? Para receber uma boa parte do dinheiro à vista. Cara, é assim, ó. Quando eu nasci, fui criado na Vila Madalena. Eu nasci na Rua Paulistana. Depois eu
minha mãe e meu irmão continuaram morando lá, eu saí para estudar e tal. E depois a casa ficou, era uma casa com 3 quartos, com quintal, 76 metros quadrados. E aí depois minha mãe saiu, porque meu irmão também casou, foi embora. Ela foi morar no apartamento e alugava aquela casa para completar a renda dela, né? Gente, aquele imóvel de 76 metros quadrados, as incorporadoras tomaram conta da Vila. Vocês já viram a Vila Madalena? Sim. Parece Manhattan. Lá do lado. Parece Manhattan. Sim. Outro dia eu quis atravessar para chegar num compromisso, não consegui. Eu troquei o restaurante com as pessoas porque eu tive que voltar para trás, eu não conseguia andar. E o imóvel foi vendido por um dinheiro que, se fosse vendido para qualquer pessoa, assim, normal, mas bem mais caro, né? Então, eu não consigo, só a incompetência é que pode levar o Corinthians a um lugar como esse. Você tem um estádio enorme, que é a Fazendinha, não é enorme para público, mas tem um terreno enorme. Você está ali a 25 metros do aeroporto, você está ali perto do Tatuapé. O bairro é Tatuapé, não? É. Então você está no Tatuapé, que hoje é um bairro completamente diferente do que já foi antes, certo? Você tem um parque perto, que é o Parque do Piqueri, que é do lado. Quer dizer, você poderia fazer uma série de ações ali com esse terreno e arrecadar o dinheiro para tirar a dívida de curto prazo e recolocar o Corinthians no lugar dele. Mas é mais fácil vender o clube, né? É mais fácil vender o clube. Não vai... Desse modelo que o Vessa está contando aqui pra gente, se as pessoas que entrarem, seja torcedor, seja eu, seja o Vessa, seja qualquer um, se elas não tiverem controle sobre o futebol, ninguém vai pôr dinheiro. E aí é um momento, né, uma coisa que você começa e não sabe como termina. Vide Botafogo. Sim. Né? Botafogo encalacradíssimo. Galo. Sim. Também. Então... Olha, o Corinthians parece que vai ter um novo estatuto. Estão discutindo lá. Tem a notícia aí, por favor. Tem muita coisa nessa notícia. Vou esperar amanhã, o Quesada vai estar aqui com a gente para falar um pouquinho mais sobre isso, de todos os principais tópicos. É o fiel torcedor. Será que Quesada deve estar por dentro disso aí, né? Só falta não, né? Aí o fiel torcedor agora vai ter uma categoria que o cara vai poder votar também, entrar na política do clube. Hora, né? Isso é importante. Tem muita coisa. Cara, tem muitos tópicos aí. É um pré-projeto ainda, né? Amanhã a gente passa um pouquinho mais por esse assunto, mas o que eu achei que é o principal que dá pra gente brevemente dar uma atenção aqui é sobre o assunto SAF, que o Romeu Tuma Júnior deu essa entrevista ontem. Fala esse trechinho aí, vamos ver o que ele falou. E vamos entrar no assunto SAF. Existem vários modelos de SAF. Eu acompanhei isso desde que foi proposta a legislação no Congresso. É um assunto que me interessa. Eu sou um cara do futebol, fui vice-presidente de futebol. Existem vários modelos de SAF. Existe um modelo muito interessante de SAF, que é a SAF da própria associação. O Corinthians pode ter a sua própria SAF. Aliás, nós vamos ter que entrar num debate muito importante sobre isso, porque tem uma legislação aí que vai entrar em vigor em 2027, que fala que as associações vão ter que pagar por volta, salvo engano, 80 a 100 milhões de imposto. E vai ser difícil para nós, nessa situação, aguentar isso. Não sei se não vamos ter capacidade disso. Se a gente conseguir aprovar essa reforma do jeito que ela está, eu acho que nós temos um grande caminho para tentar escapar. Senão nós vamos ter que buscar novos caminhos. Então o Corinthians também, a Associação Corinthians, pode entender que amanhã o melhor caminho seja a SAF da própria associação. Nós temos um modelo no Brasil que é muito bom. Da Fortaleza é assim. Quem vai decidir isso é a Assembleia Geral da própria associação, que são os associados da associação, hoje chamada Corinthians. Então, se as propostas podem ser feitas, elas vão seguir o curso normal. Com a regulação agora desse novo estatuto, mais claro ainda fica. Eu não tenho nada contra ninguém e nenhuma empresa, desde que seja, obviamente, clara, escrita, todo mundo tenha condições de auditar, tá tudo certo. Ô Gui, como que é esse modelo do Fortaleza? Cara, o Fortaleza é um dos poucos clubes do Brasil que tem um modelo empresarial que não é para investidores externos, né? O Fortaleza tem uma gestão super moderna e tem CEO, tem
tem CEO é o Marcelo Paz, né? Isso, exato. Que pode ter investimentos dentro do próprio clube, entendeu? O futebol do Fortaleza pertence ao clube Fortaleza. Não é que o futebol do Fortaleza pertence ao Red Bull, como é o caso do Bragantino. Então são coisas diferentes. E o Corinthians, cara, eu acho que é viável, eu acho que é algo discutível. O Corinthians precisa de uma alternativa, né? Quando ele fala que precisa buscar alguma coisa pra fazer, eu concordo. O Corinthians precisa, pelo menos, um respiro financeiro. A dívida do Corinthians hoje é impagável. A dívida é enorme. Juros Como assim? É um atrás de aporte juros. de fora, não Como Não. assim impagável? O Corinthians arrecada muito. Mas hoje, com a dívida que o Corinthians tem e com os juros sobre essa dívida, é muito difícil. E aí eu acho interessante a gente pagar, falar... sanar as dívidas. Mas não tem um Mas a tendência... investidor aí pra... Não, mas aí isso é uma coisa. Aí tem que entrar um investidor, alguém. Mas agora, o Corinthians, pelo próprio Corinthians, com o valor da dívida e com os juros sobre a dívida, é muito difícil. Dá pra pagar, Sormani. Não, o problema não é ter dívida. Todo time tem uma dívida, certa Todo dívida. mundo tem, né? Você tem dívida, nós temos. Todos os O clubes problema é têm. não pagar. O problema é a dívida tá muito alta e muito... O que você acha que o juros Corinthians tem que fazer? Virar SAF. Se abre, começa a se abrir uma janela para essa SAF lá no fim do túnel. Não, o Corinthians precisava, primeiro, se não quer virar SAF, como o Palmeiras e o Flamengo não viraram, se bem que, bom, o Palmeiras é quase que uma SAF, mas, bom, deixa lá, o assunto é o Corinthians. Tentar encontrar alguém, como um Paulo Nobre, um Gagliotti, uma Leila, um Bandeira de Melo, entendeu? O próprio Landim. Mas a gente não encontra, a gente não vê no Corinthians essa figura. Exatamente. Não tem, parece que não existe. Claro que deve ter. Óbvio, você acha que não tem alguém lá, um corintiano, capaz de chegar e administrar um lógico que clube? tem. Claro que tem. Mas tem muita gente que fala assim, eu não vou meter a mão nessa cumbuca. Eu não quero saber disso. Ministério Público, um puta rolo. Exato. Você é muito corintiano, muito corintiano. Você vê todas essas coisas. Se fosse o cara rico, você colocaria, talvez pelo amor, entendeu? Não sei, cara, é difícil. Eu falei pra minha mulher que eu ia jogar na Mega Sena, que eu não lembro quanto é que tava lá. Dava mais ou menos o valor do estádio. Eu falei, eu vou jogar, se ganhar, vai pra arena, hein? Ia ficar E vou sem te dinheiro. falar, Se ganhar, vai... E a Júlia falou que... Vai pra arena, quase me botou pra fora de casa. Eu nem ganhei o dinheiro. Eu te colocaria pra fora de casa. Não, mas pode tem ter que ir pra certeza. prioridade, pô. Agora, o time que caminha pra mesma rota do Corinthians é o São Paulo também. É o São Tanto que Paulo. o Crespo deu uma declaração agora recente, não sei se foi agora no pós-jogo, que ele falou que meio que colocou o futuro dele meio que incerto, porque ele falou as coisas internas do São Paulo têm desagradado muito ao Crespo, porque internamente o São Paulo... É uma ele não bagunça. enxergou isso. Os ares. Rosinei, pra gente ir encerrando aqui, você é a favor dessa possível SAF no Corinthians ou dá pra resolver de outro jeito? Não, eu vou muito na linha também do nosso amigo Zormani. Porque o que acontece, cara, a gente olha hoje dentro do Corinthians, a gente não consegue enxergar pessoas que sejam capazes ou que tenham a vontade de fato. Acho que vontade sim, ali provavelmente deva ter alguém que realmente queira e tenha vontade de resolver essa questão. Mas assim, cara, olhando hoje para as pessoas... Porque eu cheguei no Corinthians em 98, vamos lá. A galera que tá ali praticamente são todas... É a mesma turma que tá lá ainda? A mesma turma. Alguns hoje uns se tornaram presidente, outros estão ali também dentro do clube como diretor, conselheiro, e são os mesmos. Então assim, cara, sinceramente, eu acho que o Corinthians se encaminha para isso. Pra SAF. Mas esses caras que vão ter que aprovar. Mas aí é diferente, né? Aí é diferente. Vai ter alguém que... Porque assim, ó, a dívida do Corinthians hoje, ninguém é responsável a não ser o clube. Enquanto não tiver alguém que seja responsável por essa dívida, vai continuar assim, cara. Vai continuar assim. Acho que a solução é essa. Infelizmente, né, a gente, como torcedor, não queria que essa situação chegasse da forma que chegou, mas não vejo uma outra solução pro Corinthians, cara. Vejo. Difícil. Vendo essas pessoas... São Paulo vai caminhando pro mesmo caminho, igual a Isa falou, São né? Paulo tá indo pelo mesmo caminho. Corinthians e São Paulo. Corinthians arrecada mais de 1 bilhão. São Paulo arrecada 700 milhões. 700, O 800. Santos. É o meu time. O Santos não tem essa arrecadação. E a dívida do Santos é quase 1 bilhão. Se não virar SAF,
Não tem jeito. Bom, isso foi finalizando com o pessoal do Debate Placar, o Vessone também trazendo informações sobre o Corinthians, sobre a SAF, né, que hoje foi apresentado a Safiel. Ontem o Romeu Toma Júnior, como vocês viram também aqui na segunda parte com o Debate Placar, falando de SAF, que tá aberto já a ouvir proposta de SAF. Mano, ele só SAF de associado, mano. SAF de associado com esse bando de... Cara, na moral, não nem vou falar que eu penso, não. Chega da raiva, cara. Então, o cara ele tentou ofuscar a apresentação de hoje da Safiel, nem foi lá ver o projeto, foi convidado, nem foi lá. Ele e o Osmar não foram lá. Então já mostra para que lado esses caras estão, né? Então, cara, a partir de 2027 aí, a pagar 11%, de 80 a 100 milhões, cara, tem que virar SAF, mesmo que seja no estatuto ali só pra, né, poder driblar essa porcentagem aí de... Cara, complicado, quando está complicado. 2,5 bilhões de dívidas, final do ano aí pode bater 3 bilhões. E, cara, quem vai colocar dinheiro nesse clube aí com esses caras, mano? Que acabaram com o Corinthians, afundaram com ele de dívida. Imagine só, 49%. Ninguém é louco, não, cara. Ninguém é louco. Eu já falei, se a dívida do Corinthians fosse zerada, esses caras aí, eles endividariam o clube em um ano, de novo. De novo. Esses caras são péssimos, cara, na moral. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu, nós.